ficar lá em cima por causa da culpa do som. Quem é que está em cima agora? Dá um nome para mim aqui. Jairo? Jaque. Hoje a culpa é da Jaque. Ah, Jairo. Ah, é culpa dos 4 lá de cima. 5, né? Tem 5 lá. Feliz por estar com vocês aqui. Muito feliz. E eu sou Adilson da Gláucia. Pode sentar, querido. Senta um pouquinho. Ela está perguntando para mim se é graça e paz ou é paz do Senhor. Eu lembro, é paz do Senhor. Paz do Senhor, querido. A paz do Senhor, igreja. Amém, amém. Se vocês tiverem alguma dificuldade aqui, eu sei, a gente troca por esse, tá bom? Mas está ficando bom. Até o final do culto, acho que vai ficar 0. Legal, eu sou o Adilson da Gláucia. Eu sou a Gláucia do Adilson e nós somos casados para sempre. Homens, homens, homens. Olha como é que termina. Viu aí? Você viu? Aprendeu? Aprendeu? Aprendeu, Donizete? Então como é que faz? Olha lá. Aê. Aprendeu, pastor? Como é que faz, pastor? Aê! Aê! Se continuar assim até o final do culto, vai ter a ola do beijo. Ô, glória! Fazer uma fila aqui. Tem igrejas que colocam 70, 80 pastores. Vamos colocar 80 casais aqui, vai ter a ola do beijo. Ósculo santo, aleluia. Sexta-feira à noite nós estávamos aqui e eu sei que alguns de vocês não puderam estar, então a gente está se apresentando novamente. E nós falamos na sexta-feira que nós temos uma família preciosa. Falamos quem são os membros da nossa família. E essa noite a gente teve a honra de vir conosco uma parte da nossa família, não é, marido? Com certeza. Que é o Caçulinha, como diz a mais velha, titi de mamãe. Mas não é, né? Todos os filhos são titi de mamãe. E a nora, gente, olha que coisa linda. Fiquem de pé, Lucas Essa e Maria. Essa nora é a nora mais bonita que eu tenho. Olha que filho gato e que nora gata. E como nós acabamos de cantar aqui, não foi? Com a igreja? Verdade, a nossa família é a bênção do Senhor. Amém. Nós amamos vocês. E já amamos os netos que Deus vai mandar. E nós, nós profetizamos 5, né? 5. A Nora falou que só quer 2, 3 no máximo. Mas aí não pode ter problema com Nora, né? Né, Sil? Tá bom, 3. Queridos, Deus abençoe cada família aqui representada. Que a nossa família seja para nós o que nós cantamos aqui. Uma bênção. Amém? Deus abençoe. Amém? Obrigado. Deixa eu acompanhar ela até aqui. Vai, não peque demais. É assim? Que bom estar com vocês aqui nessa noite. Que alegria poder estar aqui. A gente está em família. E quando a família se reúne, o que tem? Festa. Hoje muita gente se reuniu para almoçar junto, não foi assim? Teve macarrão? Aonde teve macarrão? Na casa da sogra. Ô, glória! Na casa da sogra? Eu chamo a minha sogra de Jara. Então teve almoço na casa da Jara. Quem completa o sobrenome da minha sogra? Jara? Vocês conhecem ela, né? Que legal. Sogra é uma bênção de Deus, até porque a minha mulher agora é sogra e a minha nora está aqui. E ela é uma bênção de Deus, a minha esposa. Legal. Então, quando a família se encontra, a gente faz festa. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, fique de pé e dá um abraço em alguém aí. Ó. Aquele abraço de 20 segundos, para que você possa abençoar. Vou escolher um aqui. Dá para eu ir na frente aqui? Pode ser? Legal. Vou dar um abraço aqui no meu amigo. Deus abençoe você. Amém. Amém. Casal bonito. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você. De novo. Aê, ô glória. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém.
Festa, festa. Quem gosta de festa aqui? De novo, quem gosta de festa? Bastante barulho. Amém, festa. A Bíblia diz que nós somos um povo que gostamos de festa. Bem-aventurado o povo que gosta de festa. Lá em Salmos fala muito disso, de muitas festas, e a gente gosta muito de festa. Eu sei que lá no céu vai ter picanha, porque vai ter festa. Aleluia. Quem concorda comigo que vai ter picanha no céu? Levanta a mão, dá um glória a Deus. Amém, amém, vai ter. Primeira qualidade. Sexta-feira nós tivemos aqui alguns irmãos. Quem estava aqui sexta-feira? Olha, várias pessoas. E tinha uma irmã que veio aqui na frente, né? Ela está aqui hoje de novo, que veio aqui na frente. Qual o nome dela? Andréia. Está aí, Andréia? Está na galeria, olha lá. E veio sozinha ou veio mais gente com você? Teu filho. Vamos aplaudir a Andréia e o filho dela, ó. Legal, Andréia. Andréia, eu quero te dizer que essa igreja aqui é a sua família. Você pode contar com essa igreja aqui, viu, Andréia? Para o que der e vier. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para transbordar em você o amor que Deus transbordou na nossa vida. Então, ó, conta com ele. Qualquer coisa que você precisar, chama o pastor aqui, viu? Pastor, meu amigo Donizete. Aê, isso aí mesmo. Tá vendo? É o profeta, eu sou um profeta. Sou um profeta de Deus. Deus abençoe vocês. Sexta-feira, nós tivemos o privilégio de estar aqui com vocês e a gente conversou sobre um livro. Quem lembra o nome daquele camarada que a gente estudou na sexta-feira? Quem? José. Tão espertos, que bom, José. E nós falamos algumas coisas que José teve. Primeiro que o nosso título é O Poder de Ação na Família. Lembra disso? Então vamos dizer todos juntos? O poder da ação na família. Quando alguém age, as coisas acontecem, né? Eu me lembro que eu estava pregando numa igreja em Santo André, e pregando não, nós estávamos cantando, né? Eu e a Gal, a gente gosta de cantar também, e a gente estava numa igreja cantando, a Gal não estava nesse dia, graças a Deus ela não estava, e tudo dá graça, né, querida? A mulher não foi, você dá glória a Deus que ela não vai. Quando ela vai, a gente também dá glória a Deus. E a Glaucia não estava, mas você vai entender por que eu estou falando que foi glória a Deus que ela não estava. Estávamos cantando, pastor, a igreja lotada, e cantamos e sentamos assim nos primeiros bancos. Quando, de repente, o pastor começou a pregar, ele desceu do púlpito, ficou aqui na frente, e ele começou a pregar, eu me lembro, era um pastor da Assembleia de Deus, uma igreja batista com um pastor da Assembleia de Deus pregando, e daqui a pouco era um sistema de telhado aquelas placas de isopor, não é isso? Aquelas placas. Daqui a pouco, querido, caiu uma ratazana desse tamanho do telhado. Atrás do pastor. Escuta, o pastor pregando, porque Deus e tal, e a igreja assim. Aí ele não entendeu nada, porque o rato estava atrás dele. Gente, um rato enorme, né, atrás do pastor. E aí ele sentiu aquela resposta da igreja, ele achou até que fosse em virtude do culto, né? Tá fervoroso, o fogo estava descendo, a igreja espantada com aquilo, e a igreja assim, assustada, e ele, o que está acontecendo? É o rato! Todo mundo, né? Falando da ratazana. E a ratazana, ela sentou aqui, eu acho que era ela líder lá em cima. Era algum pastor, ou alguma missionária, ou alguém de louvor, sabe como é que é? Aí sentou, olha lá, meu irmão do louvor ali, não é ele que fez o louvor? Olha lá. Mas ele não é rato, não, ele é bonitão. Meu apelido era Ratinho quando eu era criança, sabia? Graças a Deus que não é mais. Então, e aí a ratazana enorme ficou aqui sentada no púlpito, assim, debaixo da cadeira. E o pastor, que? Aí ele emendou, um bom pregador, né? Pegou aquele enredo e falou, não, porque na presença de Deus até os ratos, eles se movem, assim, né? E todo mundo, glória a Deus, o fogo caindo, só que daqui a pouco, querido, o poder da pregação estava tão grande que o rato cismou de aceitar Jesus e veio aqui para frente. Imagina, um rato gigante saiu debaixo da cadeira e veio aceitar Jesus. E aí, você sabe que quando as pessoas aceitam Jesus, elas ficam tão felizes que ela quer abraçar os membros todos da igreja. E foi isso que a ratazana fez. Ela saiu, veio para o púlpito, e aí o que aconteceu? Ela cismou de ir para frente. Queridos, vou lhe dizer uma história. Acabou o culto. E o pior, que vocês sabem
O que os homens fizeram? O que é? Essa igreja é profeta mesmo. Meu irmão, os caras tudo em cima da cadeira. Mata o rato! Mata o rato! Aí uma irmã abençoada, aquela do fogo puro, né? Pegou uma vassoura, deu uma paulada no rato, jogou o rato lá para fora. Entendeu? Se vier um rato aqui hoje, querido... Eita Deus! Tem homens que têm medo até de barata, quanto mais de rato, né, querido? Quem tem medo de barata aqui? Tem algum homem aqui que tem medo de barata? Mulher, entrega ele aí, mulher. Manda ele levantar a mão. Querido, confessa que Deus liberta. Confessa que Deus liberta. Então, na sexta-feira, nós falamos sobre... Quem foi mesmo? José. José passou um sufoco tremendo, né? Só para a gente relembrar em 2 minutinhos, para a gente nivelar as informações, José foi o filho caçulinha, né? E tinha a regalia do pai, né? Que aguentava sempre os irmãos para o pai, era um X9 de Cristo, sempre falava daquelas coisas que os irmãos faziam errado, e os irmãos ficaram um pouco nervosos com ele, a ponto de querer matá-lo, e num belo de um dia, num encontro que eles tiveram, eles colocaram ele num buraco, numa cisterna, e aí tentaram matar, e começou a história dele, né, a história da ação de Deus na vida daquele homem, e ele passou, né, do filhinho do papai a governador, e isso demorou cerca de 13 anos, 13 anos, e aí já é uma grande lição para a gente, porque nós somos forjados hoje com essa tecnologia, e também hoje, quando a gente contextualiza, tudo tem que ser muito rápido, né, e quem disse que é assim desde o princípio? Às vezes, para a gente, passa um mês, a gente pede alguma coisa a Deus, e passa um mês e a gente já está achando que Deus está atrasando. Deus tem 3 formas de responder às nossas orações. Quem arrisca? 3 formas que Deus tem de responder às nossas orações. Uma é o quê? Sim. A outra é o quê? Não. E a outra? Espere. Então, a gente tem que se habituar a ouvir a voz de Deus. Tu vê 13 anos, e nesses 13 anos passando sufoco, né? Foi caluniado, foi preso, mas ele teve uma recompensa, porque aquelas pessoas que estão baseadas na palavra de Deus, elas não precisam de reconhecimento aqui na terra, porque já tem reconhecimento de Deus. E quando a gente tem um reconhecimento de Deus, a nossa vida, ela pode ser o sufoco que for, mas a nossa certeza de que um dia estaremos com Ele na glória é que vai nos balizar para sermos felizes e sermos pessoas abençoadas e cheias da graça de Deus. E uma das coisas que José colocou, para a gente dar uma nivelada aí, uma das coisas que José aplicou nesse período todo, ele planejou, teve planejamento, lembra? 7 anos de muita fartura, 7 anos de interpretação do sonho dele, 7 anos de muita fartura, 7 anos de muita pobreza, de muita dificuldade, e ele planejou, cada cidade tinha um centro de distribuição, né? Vamos juntar o arroz, só para a gente contextualizar, né? Então tinha um centro de distribuições, e ele colocava lá a comida e tal, usou sabedoria quando estava preso, né, que ele interpretou o sonho, mas falou, é o seguinte, depois você, quando estiver na presença do comandante lá, lembra de mim. Paciência, porque foram 13 anos que ele teve que esperar para poder ser governador e Deus dar a ele, né? Foi líder, aquela pessoa que se mistura no meio das outras pessoas, né? O pastor que tem cheiro de ovelha. Isso é muito importante. O pastor precisa cheirar a ovelha. O pastor precisa ter cheiro de ovelha. O pastor precisa se entender e estar próximo das ovelhas. Eu fico, às vezes, triste, porque às vezes a gente vai em alguns lugares e a gente, infelizmente, vê alguns líderes que é cheio de segurança, né? Você não pode chegar perto dele. Nada disso, né? Se o nosso Deus, que é o poderoso, que é o grande Deus, que é o grande eu sou, Ele nos permite estar sempre muito próximo dEle, porque nós, homens falíveis, mortais, temos que ter segurança e pedindo que as pessoas se relacionem com a gente, né? Então, a gente, pastor, esse camarada andava na terra lá para poder estar perto das pessoas, né? Era um líder, era organizado, era sentimental, era um camarada que chorava. A melhor coisa que tem é quando nós homens podemos chorar. Quando a gente chora, eu mesmo, eu sempre que eu posso e quero, eu choro. Eu sou um chorão, não sou, Lucas? Eu sou um chorão, né?
porque o amor de Jesus me constrange. Estava indo para o inferno. E o amor de Deus me alcançou. Às vezes a gente não pensa de como é que esse amor de Deus está te alcançando. Olha para a tua vida. Faz uma análise, respira fundo e começa a analisar. Nós normalmente temos muito mais do que a gente precisa. Eu tenho vários sapatos. Eu tenho, acho que talvez mais sapato do que minha mulher. Porque eu gosto de sapato. Eu sou centopeia. Então a gente olha e vê ali mais sapatos do que a gente precisa. A gente vê mais calça do que a gente precisa. Mais comida do que a gente precisa. E muitas das vezes a gente não tem nem a ação mínima de agradecer a Deus por tudo que a gente tem. Quem comeu arroz com feijão aqui hoje? Amém? Teve um monte de gente que não comeu. O que você comeu que não foi arroz com feijão? Fala para mim, que eu vou lá na tua casa comer o restante. Macarrão? O que mais que vocês comeram? Rapaz, não estou entendendo nada. Picanha? Quem comeu picanha? Levanta a mão aqui. Ô, rapaz, que é isso? Você está em pecado! Ó, destitui ele desse cargo de genro. Comeu picanha e não me convidou, rapaz? Olha só como nós somos privilegiados. Temos muito mais do que a gente merece. E a gente precisa fazer uma autoanálise da nossa vida, né, querido? Olha eu, olha que mulher bonita que Deus me deu. Legal, você é linda, querida. Você já disse isso para sua esposa hoje? Que ela é linda? Manda bala aí, fala assim, você é linda, querida. Você está com sua filha, com seu filho? Ó, desce lá perto dele. Olha assim, ato profético. Desce lá perto do seu filho, encosta no seu filho. Fala assim, você é lindo, querido. Você é meu amor. Você é um presente de Deus. Vocês são presente de Deus. Aqui, ó, nossos filhos, sabe o que a Bíblia diz a respeito de vocês dois? Que vocês são heranças de Deus. Os nossos filhos são presentes de Deus na nossa vida, querido. Às vezes a gente usa a nossa boca para maldizer os nossos filhos. Quando a Bíblia diz que eles são presentes de Deus, que eles são defensores de nossa vida. Eu fico olhando para o meu filho e falo, Deus, que presente maravilhoso você me deu. Que nora maravilhosa o Senhor me deu. E que netos, 5 netos maravilhosos o Senhor me deu. Já profetizando. Sabe por quê? O nosso cérebro, ele precisa de pelo menos 20 ações repetitivas para ele acostumar. Eu já falei quantas para você? Muitas, já passou de 20. Só hoje umas 20. Porque a gente precisa entender que é a dádiva de Deus os nossos filhos. Será que teu filho está te dando trabalho? Eu tenho conversado com alguns pais que os filhos têm optado pelo homossexualismo. E o que é a resposta que Deus dá para as pessoas que têm dificuldade com os filhos que são homossexuais? Amar o seu filho. Nós não somos o Espírito Santo. Nós não somos os deuses, efetivamente, que temos poder para mudar uma escolha de um filho. Mas, preste atenção. O Jeová Rafá está aqui nessa noite, nesse lugar. Ele pode curar o seu filho e você de qualquer tipo de enfermidade ou de doença. É claro que eu não estou dizendo que o homossexualismo seja uma doença. Mas Deus pode transformar a sua vida e a vida do seu filho. Uma vez atendi um casal, eu e Gal, numa padaria, e ele reclamando que o filho estava indo muito para baile funk. Uma parte da minha vida, o Lucas também andou nos baile funk, o Lucas. Viu, Lucas? Foi ou não foi? Eu me lembro que uma vez ele tinha saído para ir num lugar, e eu achando que ele ia para o baile funk. Olha só a história. Pode contar? Já estou contando, né? Posso contar? Pode. Já está contando mesmo. E o Lucas, ele estava meio barro, meio tijolo. Sabe esses crentes em cima do muro? O Lucas não sabia se caía ou se não caía assim, né? Ó. Aqui é o púlpito da igreja. O Lucas falava assim, ô glória aqui. Ô glória. Né? Estava meio assim o Lucas, né? Eu até lembrei da Ágata, né? Lembrei da Ágata, minha neta. E o Lucas falou, pai, eu vou ali conversar com os amigos, eu achando que ele estava no baile funk. Aí ele saiu, estava tendo um baile funk perto de casa. Sabe o que eu fiz, querido? Eu fui lá no baile funk. Cheguei lá no baile funk, né? Atrás do meu filho. Sabe por quê, filho?
você é um presente que Deus me deu para cuidar. E até o dia que eu tiver fôlego, eu vou cuidar de você. Eu fui lá no baile funk, alguns caras fumando maconha, mas eu vim da onde? Onde eu morava? Quem lembra aqui? Onde? Morro do Alemão, né? Lá perto. Então, ver um cara fumando maconha, para mim é algo que eu convivi muitos anos. E eu fui lá, olhando as pessoas, olhando o movimento, à procura do meu filho. Quando eu voltei para casa, graças a Deus ele não estava lá, ele também chegou, ele reclamou comigo, falou assim: pai, você está achando que eu estou mentindo, né? Lembra disso? Falei assim para ele: filho, o amor que eu tenho por você faz com que eu tenha algumas ações em excesso. Mas saiba que é pura demonstração de amor por você. Eu vou aonde Deus mandar e aonde Deus talvez não mande, pela força dos meus braços, para lutar pelos meus filhos. E talvez você tenha um filho que não está trilhando o caminho de Deus. Amor na vida do seu filho. Amor. Atendendo esse casal numa padaria, ele falou que o filho estava indo no baile funk. Ele estava muito triste, é um diácono da igreja. Eu falei para ele: quantas vezes você já orou com seu filho quando ele saiu para o baile funk? Porque a nossa reação imediata para tentar corrigir é agir com nossos braços. Eu falei para ele assim: cara, tem hora que não é a nossa força, é a força de Deus. Mas pastor, como é que eu vou orar para ele, abençoando ele para ir no baile funk? Eu falei: quer que eu te ensine? Eu falei: vou te ensinar a orar por ele. Chega aí, ele: vai para onde, filho? Vou para o baile funk. Vai para o baile funk? Vou, legal. Vem aqui que eu vou orar para Deus te abençoar lá, para ser um baile tremendo. Sabe? Começa a orar por ele: Senhor, está aqui o meu filho. A tua palavra diz que o meu filho não vai se perder. Meu filho é bênção de Deus. Ele está indo no baile funk curtir a noite. Que em nome de Jesus o Senhor use algum tipo de música para convencer o meu filho de tudo que ele tem que ser convencido. Não é com nenhuma macumba gospel. Sabe o que é macumba gospel? Crente faz boa cumba, né? Lá fora é macumba. Aqui dentro algumas pessoas fazem boa cumba. Sabe o que é isso? Senhor, tira esse demônio da vida do meu filho e tal. É amor. E aí comecei a ensinar ele. Fala assim: que o DJ lá do som possa ser usado pelo Senhor. Querido, Deus faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, quando Ele quer. A maioria desses caras que comandam som, que cantam hoje mundialmente, são pessoas que saíram da igreja. E Deus tem poder para usar um desses caras para falar na vida daquele garoto e mudar a história dele. E aquele pai tem feito isso. Agora o filho está indo por um caminho diferente, né? Me chamou para fazer o casamento dele. Falou assim: pastor, eu queria que você fizesse o meu casamento. Eu já fiz a filha dele e agora ele me chamou para fazer o casamento do filho dele. Isso não é força dos nossos braços. É a força de Deus na vida das pessoas, na minha vida. Então a gente às vezes tem que pensar um pouquinho. José tinha atitudes assertivas, fazia as coisas baseadas na palavra de Deus, orava. Cara, você tem a maior força do mundo, que é a oração, e você às vezes não usa disso. A palavra diz de que nós orássemos querendo. A Bíblia diz que Deus nos ouve e nos atende. Olha o poder que nós temos. Quanto mais orar por um filho que está num momento de dificuldade. Você pode sim orar para o seu filho, mas é uma oração de entrega. Não é uma oração de contestação, porque Deus tem controle de tudo. O mesmo Deus que teve poder para mudar a minha história, que está indo para o inferno, tem poder para fazer qualquer outra coisa. E uma coisa que você tem que fazer, a gente falou lá sobre José: festa, alegria, domingão, macarrão com pé de galinha e pescoço e moela. Você come isso, não? Quem come pé de galinha aqui?
Glaucia, conta a gente! Me convida lá quando você fizer uma... quando é galinha, é galinhada. Quando é só pé de galinha, é o quê? Pé de galinhada, é isso ou não? Marina já comeu pé de galinha? Marina é uma bomboca. Nunca comeu pé de galinha, não sabe que experiência boa. Cheio de colágeno no pé de galinha. A tua sogra, quando casou comigo, meu Deus do céu, comia muito pé de galinha. A Glaucia, inclusive, nem limpava as unhas da galinha. Ela não sabia. Uma vez ela pegou um frango. Logo que a gente casou, hoje é fera. Hoje a Glaucia é uma exímia cozinheira, né, Lucas? Fera, que aprendeu, porque teve ação, porque correu atrás. Eu me lembro que no começo do nosso casamento, ela pegou um frango. Falei, sabe fazer? Não, eu sei fazer e tal, né? Falei, legal. Tirou aquele plástico de fora do frango. Sabe aqueles miúdos que vêm dentro do frango com plástico? Sabe aquilo? Pegou o frango, só tirou o plástico de fora. O resto ela colocou tudo no forno. Pé de galinha com unha. Galinha suja no bumbum. Por isso que eu sou forte até hoje. Está entendendo? E eu comia e falava assim, está maravilhoso. E não era mentira. Porque a minha visão era futurística. Nós vamos para o céu um dia, cara. Então por que eu vou ficar reclamando? É que tem gente que perde o momento de prazer e alegria por bobeira. Ah, queimou o arroz. Não, vamos fazer outro. Vamos comer sem arroz, vamos botar farinha como carboidrato, né, Norinha? Não pode trocar arroz por farinha? Não pode não? Mas tudo não é carboidrato? Então, troca o arroz por farinha. O que eu quero dizer é que são momentos que às vezes a gente causa tanto transtorno por coisas tão banais, né? Vamos agir, poder de ação na família. Por isso que a gente treinou com vocês abraçar, dizer que ama. A gente precisa desse tanque emocional na nossa vida. E esse camarada José fez isso com muita, muita sabedoria. Festa. E a gente concluiu falando isso, até conversamos com Donizete, que quando José viu os irmãos, o pai, a família, não ficou apontando, porque você me colocou no buraco, porque você vendeu a minha túnica colorida, por isso, por aquilo. Não, ele fez festa. Festa! Alegria! A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, o que tem no céu? Festa! Deus está nos convocando para o grande dia. Jesus está voltando, galera. Festa! É o que nós temos que fazer na igreja, no trabalho, na casa. Nada nos vai deter, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. É festa. É poder viver a alegria da festa e do júbilo. É festa. E a gente fica no nosso mundinho. E José nos ensinou a viver isso. O primeiro personagem daquele dia e o segundo de hoje. Personagem que teve ação. Lembra do tema, né? O poder da ação na família. José mudou a história da família dele. Porque teve ação. E outro camarada que teve uma ação muito violenta foi Neemias. Que livro bom. Depois você dá uma lida no livro todo. Quantos aprendizados a gente tem quando a gente lê a Bíblia? Quando a gente pratica a Bíblia? Quantos aprendizados Deus nos dá através da palavra dele? E Neemias, gente, um baita de um cristão. Camarada que numa posição, talvez uma posição inferior, digamos assim, mas ele foi e fez o que fez. Eu fico perplexo com a ação de Neemias, a posição que ele estava e a forma com que ele agiu. Preste atenção numa coisa, não interessa qual é a sua posição social, o mesmo Deus que usou Neemias está aqui essa noite e quer usar a tua vida como a de Neemias. O mesmo Deus. Você precisa ter uma ação como Neemias teve. Quando a gente olha lá o livro de Neemias, capítulo 2, versículo 18, eu vou ler para vocês. Diz assim, Neemias 2, 18, está aqui atrás, na projeção.
Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. Vamos dizer isso? Sim, vamos começar a reconstrução. De novo. Sim, vamos começar a reconstrução. Reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Projeto de reconstruir. Quem está disposto aqui a pagar o preço de reconstruir a sua família? Quem está aqui disposto a pagar o preço de proclamar o Evangelho de Deus? Tem um preço. Talvez um preço que muitas das vezes a gente não quer pagar. Neemias 2,18. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Você sabe que... Obrigado, gatinha. Vem aqui, minha gatinha. 36 anos de casado com essa mulher. E ela continua sendo a mesma gata. Legal. Tá mais fortinha, né? Que é normal isso. Mas eu também estou. Você sabe que esse que está falando sou eu, o que está falando. Esse aqui me engoliu, entendeu? Esse aqui não sou eu, não. O que está falando é o mesmo, dos 70 quilos. Mas esse aqui é um impostor, está com 120. Então assim, Neemias teve uma ação que mudou a história do povo, mudou a história da família. Que tal se daqui a alguns anos a gente pudesse fazer um pacto hoje? Eu sei que vocês já estão fazendo isso já há alguns anos aqui nessa cidade, mas de nós mudarmos a história dessa cidade, ela ser conhecida mundialmente pelo poder de Deus na vida das pessoas. Já pensou? E você fazendo parte disso, as pessoas sendo atraídas para esse lugar. Não, vamos lá, porque lá tem bênção, porque lá tem palavra, porque lá tem amor, porque lá tem a presença de Deus. Queridos, isso não é possível não. Basta que você comece a ter ações diferenciadas e baseadas na palavra de Deus. A Bíblia diz, lá no Novo Testamento, que nós vamos fazer coisas maiores do que Ele fez. Então, meu irmão, quando eu pego um cara numa situação complexa, como eu peguei hoje, lá na igreja, um major da Polícia Militar veio me procurar com uma situação complexa. Eu falei assim: meu irmão, Deus pode mudar a tua história, compadre. Deus pode mudar a tua vida, a tua família toda. Você quer mudar de vida? Quero. Então vamos trabalhar junto. Porque Deus muda a nossa história. Querido, eu quero te dizer nessa noite, Deus está de olho em você e muda a sua história. Fala isso para o seu amigo aí do seu lado. Deus está de olho em você e vai mudar a sua história. E a gente começa a ver algumas atitudes que Neemias teve que mudou a história daquele povo. Preste atenção que talvez seja uma das chaves que você precisa aplicar na sua vida, para mudar a tua família, a tua vida de qualquer jeito, ou que está de qualquer jeito, mas mudar a tua vida de uma vez por todas. Como é que está o teu casamento? Está mais ou menos. Camarada, teu casamento pode ser excelência. Tá bom, pode melhorar muito mais. Como é que está a tua relação com seus filhos? Está mais ou menos, pode ser boa. Como é que está a relação com a sua sogra? Está mais ou menos? Essa a gente tem que orar mais, mas também pode melhorar. Como é que está a relação no teu trabalho? Está difícil, pode melhorar. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. A tua relação pode ser que ela também piore, se você não seguir o que a Bíblia estabelece que a gente siga. E aí a gente pode acabar se deparando com uma situação complexa. Então, Neemias, primeira coisa que o camarada fez, preste atenção nisso. Neemias, a Bíblia relata o nome de 3 pessoas com o nome de Neemias, mas sem dúvida nenhuma, esse camarada que significava Senhor tem compaixão, foi o camarada que mais expressou o que de fato o nome dele significava. Neemias significa que o Senhor tem compaixão. E ele era o cara mais importante, não tenho dúvida disso, filho de Azbuk, que quando ouviu da situação da família, dos amigos que estavam lá na cidade, que os muros tinham sido queimados e estavam em ruínas,
Quando ele ouviu através do irmão dele, Hanani, que estava em uma condição complexa, Neemias não pensou 2 vezes em tomar uma atitude. E olha só, o camarada teve um monte de problema, um monte de barreiras para poder tomar essa atitude. Mas você sabe qual foi o maior segredo de tanto de José como de Neemias? O Senhor estava à frente de tudo que eles fizeram. Às vezes a gente vê as coisas de uma forma tão gigante, né? E coloca Deus desse tamanho. Uma vez numa conferência de música, Ronaldo Bezerra, que canta aquela música assim: eu te louvarei, te glorificarei. Ronaldo Bezerra disse que Deus, eu falei isso aqui na sexta-feira para alguns irmãos, Deus é um grande pássaro. E às vezes a gente cisma de colocar ele dentro de uma gaiolinha. Deus quer dar grandes voos na nossa vida. Só que a gente quer colocar ele aonde? Ah, não, vou tirar da gaiola e coloca naquele viveiro um pouquinho maior. Mas a gente quer colocar Deus dentro da gaiola que a gente acha que tem que colocar. Querido, Deus quer dar grandes voos, como fez na vida desses homens. Mas para isso, tem a sua parte. Fala assim para você mesmo: tem a minha parte. Tem a minha parte. De novo. Tem a minha parte. Olha para você. Tem a tua parte. Alguém aqui disse para mim que comeu frango hoje, né? Ele teve que ir lá, ou alguém foi lá e fez a parte dele. O alimento, a provisão, o trabalho, foi Deus que deu. Mas para que você pudesse saborear de tudo isso, alguém fez a parte dele. E eu quero te dizer uma coisa: Jesus já fez a parte dele. E Ele está aqui nessa noite assim para você, como Ele ficou quando aquela viúva foi ofertar, olhando para você, esperando de você uma atitude. José, Maria, Pedro, João, Antônio. Qual o preço que você vai pagar para poder viver um cristianismo autêntico? Quais são as cicatrizes que você vai ter para poder viver um cristianismo autêntico? Esse camarada teve algumas barreiras. Resistência das nações vizinhas. A gente tem isso hoje? Claro que tem. O camarada teve alguns líderes religiosos, governadores. Claro que teve. Mas sabe de uma coisa? Ele não desistiu. O camarada não desistiu. Está aí um dos segredos dele. Não desistiu. Resistência das nações, de Sambalate, de Tobias, que eram governadores. A própria comunidade, sabe o que é isso, pastor? A gente orando a favor e um monte de gente na igreja orando contra. Querido, quer ser vitorioso, independente do que a liderança espiritual da igreja faça, obedeça. Obedeça, pague o preço de ser contestado. Seja humilde, porque você não serve ao pastor nem à liderança, você serve a Deus. E Deus honra as autoridades porque foram constituídas por Ele. Paga o preço. E esse camarada pagou o preço. Imagina as pessoas reclamando, não é desse jeito. Eu imagino quando tem essa obra aí, né, pastor? Essa obra bonita, mas deve ter um monte de engenheiro aqui, não tem engenheiro aqui? O cara que olha e fala, essa parede está torta, hein? De quanto esse traço aí? É 3x1? Pô, podia ser 5x1 para economizar o bolso, não é assim? Eu sei como é que é. Eu não fiz engenharia não, mas eu também sou engenheiro. Entendeu? Olha aquela obra, essa parede não está legal. Não podia ser assim. Aí o pastor pinta, sei lá, de preto. Aí eu falo, mas podia ser verde, né? O pastor é palmeirense? Misericórdia. Gal, toca essa camisa aqui rapidinho, Gal. Resistência é o que a gente tem às vezes. E da própria casa. Mas Deus está aqui nessa noite dizendo para a gente continuar. Para a gente marchar. Para a gente marchar. Marcha, galera. Marcha. Sem olhar o que está acontecendo ao nosso lado. Como lá no Salmo, né? Como o salmista fala. Nem para a direita, nem para a esquerda. Vamos marchar. Vamos olhar para o alto. Canaã está logo ali. Jesus está voltando. E aí quando ele abria a mão lá. Quando ele abriu o livro lá. E dizia assim, agora abra tuas mãos. Mostre o que tu tem feito. O que você fez lá embaixo.
E a gente pode dizer, mostrar as nossas mãos e ele olhar e dizer assim: vinde benditos do meu Pai, vem aqui, me dê um abraço, porque você soube levar o meu nome à frente. Mas infelizmente terão muitos que Deus vai pedir para mostrar as mãos e não vai ter nenhum sinal. E hoje você pode ser uma pessoa com uma ação que mude a história de muitas pessoas. Assim como Neemias fez. A devoção de Neemias foi tão impactante. Foi algo que com certeza mudou a história daquele povo e tão impactante que está reverberando até os dias de hoje na nossa vida. Até os dias de hoje, a história de Neemias, ela soa ainda nos nossos ouvidos. E ela nos motiva a seguir para Canaã. Jesus está voltando. E a gente tem que estar preparado. Você está preparado, querido? Ou você está achando que Jesus não vai voltar porque está demorando? É hora de reconstruir. E para a gente reconstruir, a gente precisa de toda a mão de obra. De engenheiro, de pedreiro, de cozinheiro, de ajudantes, de vigias. A gente precisa de toda a mão de obra. E foi isso que Neemias fez. O braço do pastor talvez seja curto para alcançar algumas coisas. Mas se nós tivermos 10 braços após o braço do pastor, nós vamos alcançar muitas mais coisas do que a gente tem alcançado. Está vendo aquela construção ali? Talvez se fosse só o braço do pastor, não estaria no 3º tijolo. Mas por ter o braço de muita gente, como Neemias fez, está desse jeito. E vai ser triplicada. Porque eu creio em nome de Jesus. Porque a obra de Deus, a obra de Deus, a obra de Deus. Neemias disse: sim, vamos começar a reconstrução. E aí ele teve algumas ações que vai nos orientar e nos balizar nessa noite. Primeira delas, Neemias tinha um coração contrito. Lá em Neemias 1,4 diz assim: sucedeu que ouvindo eu essas palavras do irmão dele, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante os Deus dos céus. Você quer ser bem sucedido? Tem um coração contrito. Neemias 1,4. Coração contrito é aquele coração que sente a dor do próximo. É aquele coração que divide o pé de galinha com o próximo. Que divide a picanha, viu, queridos? Com o próximo, sou eu que estou próximo. Coração contrito é aquele irmão que se alegra com quem se alegra, que chora com quem chora, que abraça quem precisa ser abraçado e que exorta quem precisa ser exortado. Isso é um coração contrito. Neemias tinha um coração contrito quando ele ouviu a dificuldade que aquelas pessoas estavam sentindo, estavam vivendo. Ele ouviu aquelas palavras, sentou, sentiu a dor dos camaradas, sentiu a dor do próximo. E o versículo disse assim, que ele estava ouvindo aquelas palavras e sentou e chorou e se lamentou. E preste atenção, não foi se lamentar por 10 minutos, tirar a poeira e ir embora. A Bíblia diz que ele se lamentou e que ele chorou por vários dias. Vários dias, sabe? Cicatrizes que nós precisamos ter para poder ajudar as pessoas, vários dias, e talvez Deus te trouxe aqui, porque na primeira coisa errada que o teu filho, o teu esposo, a tua esposa faz, você quer se livrar dele. Não é assim que funciona, camarada. Quando a gente está vivendo num sacrifício, numa situação difícil, a gente se lamenta, a gente chora, porque nosso coração é contrito. Então, independe da quantidade de dia que for, nós vamos continuar tendo um coração contrito. Eu sei que é difícil. Eu não estou aqui pregando que é uma vida fácil de ser vivida. Mas é assim que a Bíblia diz, que nós temos que ter um coração contrito. E lamentar e chorar. Como é bom, hoje de manhã eu entrei numa oração com 2 irmãos. Que momento ímpar na minha vida. Poder chorar com aqueles irmãos. Poder, dia 5 de outubro, abraçá-los e rir com aqueles irmãos. Neemias tinha um coração contrito.
Coração contrito faz a sua parte no reino. Coração contrito tem entendimento do que é isso, o que é ser igreja. A Bíblia diz que nós somos um corpo, e talvez você seja o meu dedinho do pé, se você for pequenininho. Se você for grandão, você é o meu pé, 44. Mas nós fazemos parte de um corpo, e corpo sente a dor do outro. Sabe? Preste atenção. Quem aqui já deu uma topadazinha e perdeu a unha? Já aconteceu isso comigo. Sabe, o corpo, quando acontece isso, a boca quer soprar, a mão quer segurar o dedo, né? O coração bate mais forte, o cérebro manda a boca soprar o dedo, né? Manda a mão pegar remédio. Isso é corpo! Ele se sentiu incluído naquele povo, fazia parte daquilo. E aí ele jejuou e orou perante o Deus dos céus. Olha que ação! Eu tenho certeza que com o poder dos braços dele, ele não ia conseguir. Mas ele fez o que tinha que fazer. Coração contrito, ora. Coração contrito, ora. E acredita que Deus muda a história. Queridos, em janeiro de 2021, está aqui meu filho que pode falar a respeito disso. Eu tive Covid. Finalzinho de dezembro de 2022, dia 4 de janeiro de 2021, eu fui internado com Covid. E eu me lembro bem que era uma quinta-feira quando eu comecei a ter os sintomas, e nós tínhamos voltado de uma viagem, e fui no hospital, foi constatado no sábado, mas de sábado para segunda, o meu pulmão no sábado estava com 30% já comprometido. E na segunda-feira ele já estava com 70% comprometido. Na terça-feira de manhã, eu e minha esposa, né? Por isso que eu amo essa mulher. Eu te amo, Gal. A Gal lutou por mim mais uma vez. E meus filhos, a minha família. E aí na terça-feira, eu e Gal, porque ela também estava com Covid, fizemos o exame na segunda, pegamos o resultado na terça. Na terça-feira eu fui internado. Eu já estava com 70% do meu pulmão tomado, a Gal estava um pouco menos, ela foi embora para casa e eu fiquei internado no hospital. Eu me lembro que na terça-feira me internei, na quarta-feira vieram 5 funcionários ali do hospital, 2 médicos, mais a enfermeira e tal, aquela história boa, né, dizendo assim, é o seguinte, eu vim aqui porque eu vou te levar para um lugar que lá você vai ser bem mais tratado, bem melhor tratado, vai ser melhor tratado. Eu disse, caramba, que lugar é esse que eles querem me levar para ser bem tratado, né? Ah, nós vamos te levar para a UTI. Lá na UTI você vai ser bem tratado, ter médico direto e tal, né? E é claro que ninguém vai para a UTI porque lá a gente vai viver 1000 maravilhas. E naquele dia começou a viver uma história com Deus. Naquele dia começou a minha história. Eu vi que eu estava ruim porque eu não tinha muita força para fazer as coisas. E teve um ápice durante aqueles 14 dias que eu passei na UTI. Foram 14 dias que eu passei na UTI. E teve um ápice que foi um dia que eu não sabia, só depois com muito tempo que o meu filho me revelou, porque ele veio para a nossa casa para poder atender e conversar com os médicos. Eu fiquei internado e teve um dia que foi o ápice da minha doença. Que eu me lembro bem que o médico falou assim, nós vamos aplicar novamente esse remédio, porque você vai precisar disso e tal. E naquele dia ele tinha ligado para o meu filho. E tinha falado assim, né, mais ou menos assim, vocês são evangélicos e tal, né? Vocês são cristãos, então ora. Ora porque a situação dele está muito difícil. Mas aquele médico não sabia que eu sirvo um Deus vivo. Que eu sirvo o Jeová Rafá. O Deus que muda a história das pessoas. E aí, o que eu fiz? Convoquei como Neemias a igreja. Falei, galera, eu preciso de oração. Vocês imaginam, a gente é de um ministério que está em 110 países, e esse tempo pedi oração para os diretores mundiais que moram na Guatemala. Oração para todo mundo. A Gal recebia um monte de telefonemas de igrejas dizendo assim, nós estamos orando por ele. Porque
faz parte da igreja, nós estamos orando, a igreja toda orando, 3 horas da manhã, sabe como é que é UTI, né? Muito barulho, muito remédio, gente entrando, gente saindo morta, e eu olhando tudo aquilo, um ambiente super desagradável, mas uma coisa eu tinha de alegria, Deus manteve a minha paz no meu coração. Eles me propuseram a usar uma máquina, né? E eu falei, eu vou usar. Uma máquina muito difícil, as pessoas, para vocês terem noção, ao invés de usar máquina, elas queriam ser entubadas, preferiam ser entubadas do que usar a máquina. Uma máscara. E eu estava com Deus estava do meu lado ali, gente. Era 24 horas, falando com o Pai. E eu usei aquela máscara, e aí, recebendo oração de tudo quanto é lugar, e Deus confirmou isso na minha vida, que eu iria ficar curado, que eu não ia morrer. Belo do dia, meu filho, falei que precisava de um creme, né, filho? Falei que precisava de um creme e meu filho foi lá. E aí, olha como é que Deus faz. Eu estava na UTI, meu filho chegou no hospital, e aí perguntou onde era a UTI, o segurança falou assim, ó, daquele elevador ali, né? Aí Lucas saiu, olha só, um monte de palavras contrárias, igual Neemias, que eu ia morrer, que era o meu fim. Cheguei a 95% do meu pulmão tomado, sobrou 5%. Mas para Deus podia sobrar 0,5%. Que Ele tem poder para mudar a história da nossa vida. 5% eu tinha de esperança. Eu conversei esses dias com uma médica, ela falou assim, olha, eu nunca peguei um caso desse tipo. Com 70, 80, eu estava morrendo. E eu com 95, meu filho subiu, legal. Meu filho subiu, o segurança falou, aquele elevador, meu filho saiu de frente para a UTI. Meu filho saiu de frente para a ala onde eu estava. E nesse dia, Deus começou a cuidar também da minha família. Deus é o Deus que cuida da nossa família, querido. Deus está esperando de você essa oração para mudar a tua história. Meu filho apareceu ali. E aí tinha uma pessoa que te atendeu e falou assim, olha, a médica que está cuidando do teu pai é aquela mulher ali, aquela doutora ali. Aí ele chamou a doutora para falar com o meu filho. Olha só como é que é Deus. Como é que o cara entra na UTI fora do horário de atendimento, dentro do elevador que sai dentro da UTI, que era a minha UTI. E na época do Covid, que não podia ninguém entrar. E outra coisa, e tinha uma outra ala também de UTI. E ele saiu aonde? Dentro da minha ala. E aí veio aquela mulher. E aí falou para ele assim, boca de Deus. Muitas pessoas são boca do diabo na vida das outras pessoas. Mas eu quero te conclamar, igreja de Cristo. Ouça a voz de Deus. Não dê ouvido ao diabo. Não dê ouvido a pessoas que são usadas pelo diabo. Você continua amando, continua orando, mas não dê ouvido. E aquela mulher, legal, chegou para o meu filho e falou assim para o meu filho, a médica. Todos os médicos que tinham ligado até então falavam que eu ia morrer, que não tinha mais jeito. Mas essa mulher olhou para o meu filho e falou assim para o meu filho, seu pai não vai morrer. O seu pai não vai morrer. Sabe o que o seu pai tem? O seu pai tem vida. E as pessoas que têm vida, elas passam por qualquer dificuldade. E o seu pai será o mesmo. Não vai morrer. Boca de Deus na vida daquela mulher. Dali para frente, é muita história que aconteceu lá dentro. Deus, eu tive um enfermeiro exclusivo para cuidar de mim. Você já viu alguém usar celular dentro de UTI? Esse enfermeiro deixava usar o celular dele para falar com a minha família. Deus fez uns negócios tremendos naqueles dias. Fiquei 19 dias internado. Você sabe que uma noite eu recebi uma oração de um pastor amigo meu. E naquele dia eu senti que eu estava curado. E aquele homem orando por mim, a médica já tinha acalentado a minha família, dizendo que eu não ia morrer. E aquele homem, o pastor Josué Martins, um homem de Deus, qualquer dia traga ele aqui. É um homem de família, um homem usado por Deus. E aquele homem orou por mim, me mandou na madrugada, 3 horas da manhã, eu ouvindo, acordado, ouvindo as coisas, peguei o celular. E aquele homem começou a orar por mim, falou, Deus, tu fizeste o pastor Adilson.
Tu fizeste o pé do pastor Adilson. Olha a oração, simples. Mas a oração que Deus ouve é uma oração de um coração contrito. Você sabe por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era coerente. Quando o profeta o acusou de adultério, de morte, contando aquela historinha, Davi não mandou matar aquele profeta. Davi se humilhou. Davi se arrependeu daquilo tudo que ele tinha feito. E quando a gente faz isso, as coisas acontecem na nossa vida. E aquele pastor com uma oração simples, mas um pastor coerente, falando com Deus na madrugada. Deus, tu fizeste os pés do teu servo, tu fizeste as pernas do teu servo, os joelhos, os braços, tu fizeste a cabeça dele, tu fizeste, Senhor, o coração, o rim, o pâncreas. Senhor, tu fizeste o pulmão do teu servo. E tu tem poder. Basta uma palavra sua, que o pulmão dele vai ficar zerado. De madrugada eu vi aquela oração e comecei a orar. Deus, tu tem poder para mudar o meu pulmão. Você tem poder para mudar a minha história. E daquele dia para frente, as coisas começaram a mudar. Fui para casa e hoje eu estou aqui com vocês. Sabe o que é isso? Talvez foram os 19 dias mais difíceis da minha família. Porque eles me amam. Tu não me ama, meu filho? Muito. Até minha nora está aprendendo a me amar muito. Mas sabe o que é isso? É o amor de Deus na vida da minha família. É o amor de Deus na minha vida. Coração contrito. Neemias tinha um coração contrito. Neemias, como família, se sentia integrante naquele lugar. Segunda coisa que Neemias tinha, está lá em Neemias 1:6. Estejam, pois, atentos aos seus ouvidos e os seus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. Olha que oração sábia, como a do pastor Josué. Neemias fazia parte daquele enredo, era pecador, era um cara que lutava, que reconhecia, coração humilde, de reconhecer a sua pequenez diante de Deus. Talvez essa seja a qualidade que você precisa ter hoje, humildade, e reconhecer que nós não somos nada. Neemias era um homem humilde, reconheceu o seu erro, como Davi, acabei de falar, reconheceu o seu erro. O que Deus quer da gente, além da santidade, ou a busca da santidade, porque é o processo que nós vivemos aqui na terra, primeiro nos convertemos, depois nos santificamos, até que um dia nós seremos glorificados. Sabe o que é isso? Vestes novas, roupas novas, corpos incorruptíveis. Glorificação. Nós estamos num processo aqui na terra de santificação. Ele é santo. Ele exige de nós humildade, santidade, reconhecimento de erro. Senhor, eu estou aqui. Eu falo isso por onde eu passo, queridos. Não é porque eu sou pastor. Talvez eu seja pior que você. Precisamos reconhecer os nossos erros com os nossos filhos. Quantos homens soberbos que não reconhecem a sua pequenez. Quantas vezes aqui meu filho, eu já pedi perdão para ele, várias vezes. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus me constrange. Porque mesmo sem eu merecer, ele foi lá na cruz e ele mudou a minha história. Amor, amor, amor. Então a gente precisa reconhecer os nossos erros para com a tua esposa, a esposa para com o marido. Não, errou muitas vezes, eu não vou, não sei, vai demorar um pouco, está doendo ainda. Querido, vou dizer uma coisa para você.
Eu compreendo tudo isso. Mas, precisa mudar. Precisa de ação. Pelo menos verbalize que você perdoa. Porque o perdão é um processo, mas primeiro começa na verbalização. Eu sei que tem coisas que dói. Talvez você veja aqui nessa noite só para ouvir isso. Você precisa perdoar teu pai. Você precisa perdoar teu esposo. Meu esposo é um crápula, mentiu, errou, adulterou. Você talvez seja pior que ele. Os pecados dele estão explícitos. E talvez os seus estejam encobertos. Às vezes a gente olha um bandido, né? Estava falando disso. E fala assim, camarada, esse cara não vale nada, tem que ir para o inferno, você também tem que ir. Se nós fôssemos olhar as nossas ações, não teria outro lugar para nós irmos, a não ser o inferno. Mas Neemias combateu tudo isso, reconheceu o seu erro, confessou. Outra característica de Neemias, tinha um coração voluntário. Igreja precisa de gente voluntária. Aqui tem algum local que tem um monte de jovem tomando cachaça, tomando cerveja? Tem algum local assim? Que tal a gente reunir uma galera aqui de voluntários e um dia passar lá no bar, com respeito, com oração, e tentar mudar a história dessas pessoas? Que tal uma estratégia do abraço? Sabe? Pega os meninos com educação, com estratégia, com planejamento, com humildade, com coração voluntário, com a motivação correta. Não é para ser reconhecida como a melhor igreja, não. É para ser reconhecido por Jesus. E que está começando a tua família. Eu sei que tem gente aqui que talvez não fale com o irmão ou com o próprio pai há tantos anos. E Deus está te dando a oportunidade nessa noite de mudar essa história. Coração voluntário, que está disposto a pagar o preço. Neemias 2, 4 e 5. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Nós que somos alicerçados na rocha, a gente não faz nada sem antes falar com o Pai. E o Pai nos orienta. E aí ele falou com o Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo aqui é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Neemias 2, 4 e 5. Coração voluntário. Coração voluntário é aquele coração que se coloca à disposição. Não é fácil. Não é fácil. Mas é muito galardoador quando a gente tem um coração voluntário. Quando as nossas motivações são corretas. Às vezes eu vou em alguns lugares, vai ter um cantor famoso, vai ter uma banda famosa, vai ter um pregador famoso, a igreja lota. Aí quando o pastor chama por círculo de oração, né? Vai ter um culto das irmãs, de oração. É a maior chave que a gente tem. Aí vê meia dúzia. Mas a oração é algo tão poderoso. Preste atenção nisso. A oração é uma chave tão poderosa que essa meia dúzia sustenta os 1000 que não vão. Agora você imagina, ao invés dessa meia dúzia, se a gente tivesse aqueles 1000 orando, sabe como é que seria essa cidade? Reconhecida pelo Deus que ama as pessoas. Coração voluntário. Se coloca à disposição. Faz o que está estabelecido. Me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Por último, Neemias tinha um coração visionário. Está lá em Neemias 2, 7, 8. Disse mais ao rei, se o rei parece bem, dê-me carta para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a ajudar. Visionário. Sabe o que é o visionário? Feche seus olhos assim um pouquinho. Pensa em toda a sua família aqui na igreja. Coração visionário. É um coração que enxerga lá na frente
algo de bom na vida das outras pessoas. É que enxerga lá na frente condições dadas por Deus para que as histórias da nossa família mude. Eu sempre tive um coração visionário. Ou seja, eu sempre lutei para ter um coração visionário. Eu sempre lutei para um dia que toda a minha família se salve. E Deus tem mudado a história da minha família. Que bom a gente ter um coração visionário. E aí, quando a gente pede a Deus, Deus muda a nossa história. Precisamos planejar e aplicar tudo que nós ouvimos nesses dias. Precisamos colocar diante de Deus, para que Deus comece a mudar toda a nossa história. Neemias planejou e aplicou. Tem tanta gente que planeja tanta coisa e não aplica nada. Mas Deus está te trazendo aqui, te dando algumas chaves, para que você mude a história da tua família, para que você seja essa pessoa de ação, esse veículo que Deus quer usar para mudar a história da tua família. Planejar e aplicar, orar, pagar o preço. Me dê cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a ajudar. Alvos claros, para que me dê madeira para cobrir as portas do passo da casa, para o muro da cidade, para a casa em que houver de entrar. Preste atenção. Quando a gente tem todas essas características, isso não quer dizer que nós vamos ter só ações positivas e coisas boas como retorno. Estar no centro da vontade de Deus, como Neemias estava, não quer dizer que ele ia chegar lá e ia fazer tudo com muita facilidade. Porque não é assim. Estar no centro da vontade de Deus é às vezes passar por um câncer. Estar no centro da vontade de Deus é às vezes passar por um desemprego. Estar no centro da vontade de Deus é às vezes ter um filho drogado, um filho homossexual. Às vezes é você mesmo não ter força para caminhar. Mas aí vem o Pai e nos carrega no colo. Estar no centro da vontade de Deus não quer dizer que não vamos ter dificuldades, viu? Qual o nome da irmã lá de cima? Andréia, viu, Andréia? Estar no centro da vontade de Deus não quer dizer que a gente não vai ter tribulação, não. Paulo, quando disse isso, que estava no centro da vontade de Deus, e ainda passou por um monte de dificuldade, até ser preso e ser morto. Mas uma coisa, quando a gente está no centro da vontade de Deus, você pode ter certeza que quem vai te receber lá nos céus é Jesus Cristo. Estar no centro da vontade de Deus como Neemias estava, e de noite se levantou, e aos poucos homens com ele ali, já no começo, ele não declarou nada a ninguém, não falou nada que Deus tinha colocado no coração dele, para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal, não havia nada, estava no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade de Deus é num momento de crise, de dificuldade como eu passei, não deixar de orar, não deixar de falar com Deus, não deixar de pedir ajuda. Lembra? De madrugada eu ligava para as irmãs do Coque lá do Rio, as irmãs de oração, falava, ora por mim, e Deus me dava uma carga nova de remédio espiritual. Eu me lembro que numa das noites, numa revelação, ela falou assim, eu estou vendo um anjo diante de você, e esse anjo te levanta e te sacode e te dá um novo fôlego. Estar no centro da vontade de Deus não está exime de nenhum problema. Pelo contrário, é passar por esses problemas. Passar. Saber a hora de falar. E por último, fazer o que Deus quer que seja feito. E quando a gente faz isso, o que Neemias era? O que ele era? Copeiro do rei. Era isso? Mas ele se propôs a ter uma ação para mudar a história daquele povo. Qual é a ação que você vai fazer para mudar a história dessa cidade? Quem é corajoso aqui para compartilhar comigo uma ação que você está se comprometendo a fazer para mudar a história desse povo? Tem algum corajoso aqui? Precisamos de Neemias nos nossos dias atuais. Precisamos de José. Quem está disposto a sofrer tudo que eles sofreram
para poder alcançar um galardão no céu. Aí a gente conclui as reformas que Neemias fez. Copeiro, pedreiro, carteiro, ajudante, cozinheiro, só para rimar, né? Independente de onde você estiver, Deus quer que você seja os Neemias dos dias atuais. Receba isso, querido. Começa lá na tua casa. E aí, Deus faz o que fez com Neemias. Ele não só reconstruiu o muro, mas como também foi responsável por toda a reforma religiosa de Judá. Um copeiro. Além de fazer aquilo que ele se propôs a fazer, porque é assim que Deus faz. No reino de Deus, você coloca 10 pratas, como aquela mulher colocou tudo que ela tinha, e Deus te devolve em muito mais. E às vezes a gente fica segurando o bolso, né? Às vezes a gente não olha para aquilo que Deus nos dá, que é muito. Neemias se dispôs a fazer aquilo que tinha que ser feito, reconstrução dos muros. Aí Deus vai acrescentando, reforma religiosa de Judá, Deus vai acrescentando, com a assistência de Esdra, né, do escriba, renovou o compromisso da comunidade exílica para com o Senhor. Olha aqui, estava todo mundo debandando, todo mundo já vivendo aquele problema, e aí ele chamou o povo todo, falou assim: nós vamos renovar o nosso compromisso com Deus. Imagina essa cidade fazendo isso, queridos, renovando o compromisso com Deus, com o Senhor. Nomeou oficiais para liderar o povo, promoveu o ensino sobre a lei de Moisés, supervisionou a leitura da palavra de Deus. Que tal marcarmos um dia para lermos um capítulo todo, ou um versículo todo, ou um livro todo? Que tal a gente começar a ouvir a voz de Deus através da palavra dele? Deus quer falar contigo. Então, Neemias supervisionou a leitura da palavra de Deus, destituiu os inimigos, né? Tobias, os adversários do poder. Por fim, a verdadeira devoção ao Senhor não atinge apenas o nosso exterior, mas a verdadeira devoção, ela atinge principalmente os nossos corações. Eu queria orar por você, orar pela sua família. Cadê a rapaziada do som aqui? Me dê mais 2 minutos, pastor. Pode? Não sei se vai ser 2, não. Mas eu queria orar por você. Eu queria orar pela sua família, orar com você. Então eu queria que você viesse aqui com o seu filho, com a sua esposa. Ou se você está sozinho também, vem aqui à frente. Vamos fazer uma festa aqui. Vem, pessoal. Vamos fazer uma festa aqui. Pode cantar aí. Festa! Vamos fazer.